Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Algumas das questões que tenho aqui para o Sr. Ministro já foram, de alguma forma, abordadas, mas não deixarei de as colocar de qualquer forma. Sem dúvida, a floresta é uma, se não a principal riqueza do nosso país, quer sob o ponto de vista ambiental, quer sob o ponto de vista económico. Por isso é fundamental mudar o paradigma pelo qual se tem olhado e tratado tão importante recurso. A sua organização, planeamento e ordenamento, para ser mais rentável e resiliente aos fogos e ser verdadeiro sumidor de carbono, é a obrigação dos governos, mas também da sociedade. É que não há instrumentos de política que assumam de facto uma mudança de paradigma e que potenciem a floresta e os espaços rurais como meios de rendimento. E não devemos ter medo das palavras, Sr. Ministro, pois enquanto não se considerar os agentes do território como os agentes económicos, procurando o rendimento, naturalmente, os muitos planos estratégicos poderão ser ou serão sempre muito frágeis e tenderão a falhar os seus objetivos. Assim sendo, Sr. Ministro, gostaria de questionar sobre matérias da competência desta Comissão, naturalmente, e tuteladas pelo seu Ministério, incidida em duas áreas essenciais: a prevenção florestal no âmbito dos fogos rurais, o efeito do Covid-19 na floresta, nas suas várias fileiras. Assistimos, fez ontem 3 meses, salvo erro, à apresentação da primeira parte do Plano Nacional de Fogos Rurais, a Estratégia 2020, que tivemos a oportunidade de comentar como um documento bem estruturado, cheio de boas intenções. Falta, de facto, a parte principal para a concretização da estratégia, portanto, o Programa de Ação Nacional, que naturalmente irá incorporar e reforçar medidas que têm sido implementadas nos últimos tempos, reconheça-se, para além de incluir os programas de ação regionais, que detalham linhas de ação e projetos, definem a sua calendarização e orçamento e identificam as entidades responsáveis e participantes. Assim, Sr. Ministro, vale a pena saber se estes planos estão ou não em andamento, se estão a ser registados atrasos substanciais consequentes do estado de emergência ou se, como previsto, estão em breve conclusão, como estava previsto. Comungamos, de facto, da preocupação do Observatório, da OTI, relativa à necessária clarificação também do papel dos sapadores florestais, nomeadamente no que diz respeito à atratividade pela profissão, e da nova força anunciada para o ICNF dentro do sistema. Que tem a dizer sobre isto, Sr. Ministro, e sobre o pouco, digamos assim, relevo dado ao papel dos bombeiros portugueses como estrutura fundamental e insubstituível de todo o sistema. E sobre a fundamental necessidade de formação e qualificação de todos os agentes envolvidos no plano nacional. Não deverá a AGIF desempenhar um papel fundamental na certificação e acreditação dessa formação? Não se deveria abrir o processo a outras entidades reconhecidas e certificadas do ensino superior e, eventualmente, até do ensino profissional? Sr. Ministro, na audição parlamentar de fevereiro afirmou que seriam executados 20 planos de paisagem, e também o disse hoje já, no primeiro semestre de 2020, semelhante ao que se fez no pós-fogo de Silves. Em que ponto da situação é que estamos, para além daqueles que o Sr. Ministro, aqueles 3 que enunciou há pouco, se bem percebi? Que seria também revista a legislação sobre os comportamentos de risco. Para quando e de que forma? Que seriam feitos planos de recuperação para os grandes fogos, cuja área ardida tenha sido superior a 500 hectares. Em que ponto estão? E neste caso, Sr. Ministro, é necessária, sem dúvida nenhuma, a cooperação e adesão dos proprietários, porque, de facto, 97% ou 98% da propriedade é privada. Que apoios financeiros e benefícios fiscais, eventualmente, ou outros, estão a pensar atribuir para convencer os proprietários a aderirem? Julgamos que o arrendamento forçado anunciado por Vossa Excelência deveria ser o último recurso e não o primeiro, como se deu a entender. Espero que não. Aliás, acreditamos que com os devidos apoios financeiros e fiscais, os proprietários não hesitarão a aderir a constituir ZIFs, condomínios florestais, associações, empresas ou cooperativas que garantam uma determinada rentabilidade por hectare, independentemente da espécie ou equipamento que vier a ser instalado no seu terreno, garantindo-se assim aquilo que entendemos pela multifuncionalidade da floresta, aqui abordada como uso múltiplo também, e cumprindo o que na estratégia governamental se entende por mosaico florestal. Naturalmente que também deveria ser garantida a estas entidades a constituir, pelo serviço público que prestam, a devida compensação financeira por contribuírem para a viabilidade do planeta. Portanto, grosso modo, podemos dizer que quem polui paga, quem despolui devia receber. Parece que o Governo, ao instituir a célebre taxa sobre os produtos florestais,
não está, digamos assim, dentro desta filosofia, pois terá tal e irá desmotivar naturalmente os proprietários florestais e reduzir a atividade empresarial. Sr. Ministro, o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais pretende ter planos supramunicipais para os grandes fogos, o que exigirá uma maior cooperação e colaboração entre municípios, devendo ser intensamente incentivada, conforme lembrou o Observatório, porque as unidades geográficas propostas supramunicipais, e cito, não estão pensadas na perspectiva dos incêndios rurais nem na otimização da distribuição dos recursos e meios de prevenção de combate. O que fazer futuramente para um maior e mais extenso cumprimento da rede secundária e das faixas de proteção das aldeias? Que área foi intervencionada até agora e qual a previsão até 31 de maio? Qual a intervenção feita este ano nas matas públicas e nos parques naturais? Não se deveria adequar os prazos e as datas para a realização das limpezas às condições climatéricas existentes ou previstas em cada ano? Relativamente ao fogo controlado, o Sr. Ministro já aqui apontou números, portanto era uma questão que também tinha para lhe pôr, mas não deixa de nos preocupar, nomeadamente nas zonas ardidas em 2017, a vegetação que está a crescer aleatoriamente e selvaticamente também, não é? E a própria manta morta, portanto originada pelos fogos dessa altura, que constituem de facto um grande perigo para os tempos que se avizinham. Aos novos credenciados do CNF, Sr. Ministro, corresponde a algum aumento na área onde esta técnica, portanto, dos fogos foi aplicada? Sr. Ministro, a crise económica mundial provocada pelo Covid-19 está a ter repercussões tremendas das diferentes fileiras do setor florestal e seus derivados, nomeadamente no que diz respeito às exportações. Que monitorização tem sido feita ao setor? E uma última questão, Sr. Ministro, porque já estou a ultrapassar o tempo e se houver oportunidade falo aí depois na outra ronda, mas só uma questão que parece, não sei se é oficial, se é oficiosa, se é boato, se é verdadeiro, que é a questão da retirada de 43 milhões de euros do PDR 2020 destinados à floresta. A ser verdade, como se justifica um desinvestimento desta ordem depois de ter assumido e comprometido com uma aposta forte na floresta? Muito obrigado, senhor.